Análise de solo. Infelizmente, ela acaba sendo menosprezada por muitos agricultores e deveria ser a principal ferramenta da agricultura. E eu vou te explicar o porquê. Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da série sobre o plantio direto, feitas pela Lavoura Digital. Se você perdeu os vídeos anteriores, não se preocupe, o link está na descrição desse vídeo. Já aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa lá seu like, seu comentário e também a sua dúvida. A Lavoura Digital é uma empresa que ajuda o produtor a ter sucesso com o plantio direto. Trabalhamos com a avaliação de todos os parâmetros de solo que devem ser observados pelo produtor para que ele consiga aumentar a rentabilidade dentro da propriedade. Trabalhamos com agricultura de precisão e damos todas as recomendações para a melhoria das características físicas, químicas e biológicas do solo, sempre focando na formação de perfil. Se você quer conhecer mais sobre a Lavoura Digital, o contato se encontra também na descrição desse vídeo. A análise de solo é o principal instrumento para o diagnóstico da fertilidade do solo. Ela possibilita que nós consigamos fazer uma recomendação de adubação e correção do solo necessários para alcançar uma alta produtividade. E para que essa recomendação seja a mais correta possível, a amostragem do solo também precisa ser a mais próxima da realidade da área a ser cultivada. Uma ótima ferramenta para isso é a agricultura de precisão, porque ela busca delimitar as variabilidades dentro de um talhão, dividindo a área de acordo com o resultado das análises e também fazendo a recomendação em taxa variável de acordo com os níveis do solo. Mas mesmo na agricultura de precisão, a coleta da análise de solo deve ser feita com muito cuidado. Um erro de coleta é impossível de ser consertado, a não ser que seja feita uma nova coleta. É sempre importante que você faça o chamado plano de amostragem. Ele consiste em separar a tua área em glebas, de acordo com alguns parâmetros previamente definidos. Dentre eles estão a cultura anterior, relevo da área, textura do solo, tempo de cultivo, entre outros. No caso da agricultura de precisão, são definidos os chamados grids amostrais, que variam de acordo com o tipo de investimento que deve ser feito. Mas na maior parte se faz uma amostragem a cada 1 ou 2 hectares. Já existem outras formas de amostragem direcionadas na agricultura de precisão, as chamadas zonas de manejo e também as unidades de gestão diferenciada. Mas isso é um assunto para um outro vídeo que vamos falar especificamente sobre a agricultura de precisão. Na amostragem convencional é ideal que a gleba não seja maior que 20 hectares. Pois isso causa um erro de representatividade do talhão. Cada amostra composta do solo, que é aquela que a gente leva para o laboratório, ela é formada por amostras simples, que são feitas ao acaso, distribuídas dentro do talhão. Quanto maior é o número de amostras simples, menor é a chance de erro. Recomenda-se pelo menos de 12 a 20 amostras simples para que se forme uma amostra composta. E essa quantidade de amostras simples é que eu vejo como o principal gargalo na amostragem de solo. Por ser muito trabalhoso fazer uma coleta de análise de solo, acaba se fazendo menos amostragens, coletando aí 1 ou 2 locais somente no talhão. E isso, obviamente, que não representa o talhão, levando aí erros de recomendação, muitas vezes sendo erros grosseiros. Quanto aos equipamentos utilizados para amostragem de solo, existem vários tipos no mercado, como trado calador, trado holandês, trado de rosca, sonda e a mais temida por todos os amostradores, a pá de corte. Não vou entrar aqui na discussão de qual é o melhor método da amostragem de solo. Porém, o que se deve ser observado é que o volume de solo a ser coletado da camada superficial até a camada mais profunda deve ser uniforme. Isso porque nós sabemos que a camada superficial sempre tende a ter maior fertilidade. Se nós coletarmos uma maior quantidade de solo da camada mais superficial do que uma camada mais profunda, nós vamos ter um resultado de análise com níveis de nutrientes maiores. Porém, se nós coletarmos uma quantidade numa camada mais profunda do que a superficial, nós vamos ter níveis muito mais baixos. E isso vai levar a um erro de resultado de análise e também um erro de recomendação. No caso da Lavoura Digital, a gente utiliza equipamentos automáticos para fazer a amostragem de solo, sendo a amostragem feita por trado de rosca, com uma broca de boa qualidade. A velocidade de descida da broca e a velocidade do giro da broca são sempre constantes, desde a camada superficial até a camada mais profunda, para que essa amostragem seja mais representativa possível da realidade do talhão. Quanto à profundidade da amostragem de solo, nós temos variações de recomendação em diferentes regiões. Na Lavoura Digital, nós utilizamos estratificações de 0 a 20, como sendo essa amostragem padrão
e uma amostragem mais profunda de 20 a 40 centímetros, sendo essa uma amostragem mais específica em maior profundidade quando a camada superficial já estiver corrigida. Profundidades com estratificações menores também podem ser feitas, 0 a 10 centímetros de profundidade, por exemplo. Fica a critério do técnico e do produtor, mas lembre sempre, adaptar as recomendações de acordo com a profundidade do solo que está sendo amostrado. Quanto à posição da amostragem na lavoura, de acordo com a cultura anterior, o que é o correto? Na linha ou na entrelinha? Esse é outro tema polêmico que tem gerado muitas discussões entre os pesquisadores. Alguns recomendam que a coleta somente seja na entrelinha, outros recomendam que seja feita uma coleta mais composta, uma coleta na linha e outras coletas na lateral, em transversal com a linha de plantio. E outros ainda defendem que essa coleta deve ser feita totalmente ao acaso, dentro do talhão. Na lavoura digital, nossa opção é que a coleta seja feita na linha e na entrelinha, de forma proporcional, principalmente pelo fato de que aqui no Rio Grande do Sul a gente sofre bastante com estiagens. Isso faz com que o fertilizante não seja totalmente solubilizado, restando aí então fertilizante para as culturas posteriores, e a gente não pode menosprezar essa quantidade de fertilizante que acaba ficando remanescente de uma cultura anterior. Lembre-se sempre, nós devemos ser o mais representativo possível da realidade do talhão. As amostras simples devem ser bem homogeneizadas dentro de um recipiente. Retira-se então de 300 a 500 gramas dessa amostra, que deve ser condicionada dentro de um pacote, devidamente identificado e levado para o laboratório. Evite deixar essa amostra no sol, pois o calor pode alterar alguns parâmetros que vão ser analisados, e leve para o laboratório assim que possível. No próximo vídeo nós vamos mostrar por dentro do laboratório como são os processos da análise de solo e como é gerado o laudo da análise de solo. Se interessou pelo trabalho da Lavoura Digital? O nosso contato você encontra na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e a sua dúvida. A análise de solo pode fazer a diferença na tua produtividade, porque afinal, cuidar do solo faz toda a diferença.